a gente pontuar aqui para os amigos que estão chegando aí agora, né? Hoje a gente vai fazer uma espécie de segunda parte da nossa live, né? Que nós estamos debatendo um pouco, falando um pouco sobre a ciência, né? Qual a influência da ciência nas nossas vidas, né? Qual a relação da ciência moderna com a tradição. E no final daquela live a gente ia começar a falar um pouquinho sobre um tema muito importante, né? Talvez assim o tema central de toda essa discussão, que é a questão voltada à vida, né? Essa palavrinha aí que está presente em qualquer debate sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, a palavra vida sempre aparece, né? Desde uma conversa qualquer, assim, aleatória, até quando a gente vai falar de ciência, de filosofia, quando a gente escuta um escritor de autoajuda, ele vai falar da vida, você liga a televisão, as pessoas estão falando da vida, né? E a vida, ela se tornou uma palavra aí que está na boca de todos. E, obviamente, ela também tem uma relação direta, tanto com a filosofia quanto com a ciência, né? Com a filosofia, a relação é porque é papel do filósofo, é da atividade do filósofo, é da vocação filosófica tentar compreender a essência de tudo que existe, né? Para tentar construir sempre uma cosmovisão correta para que o próprio filósofo possa verbalizar aquilo que ele percebeu, aquilo que ele contemplou. Então, o filósofo geralmente é uma luz no fim do túnel para todos nós. E a vida, obviamente, sendo uma característica de certos seres que estão presentes na realidade, a vida também é um objeto de estudo do filósofo, né? E em relação à ciência, né, a vida ela também se torna um assunto, mesmo porque, hoje em dia, muitas das polêmicas em torno da vida têm a ver com a influência da dita ciência moderna, né? Ao tentar caracterizar o que é a vida de uma maneira totalmente distinta daquilo que os grandes pensadores, né, já tinham tratado sobre esse tema, que é um tema tão importante. Então, para efeito de introdução, né, que eu acho que seria importante para a gente tentar localizar o assunto e começar aqui uma conversa bem informal mesmo, seria importante a gente ter uma definição assim clara do que seria a vida a partir dos pensadores da tradição, né? Que me parece, essa definição que eles dão sobre a vida, me parece uma definição mais adequada à realidade. A gente olha para os seres vivos e compara aquilo que a gente observa com essas definições e a gente vê um encaixe, a gente vê um ajuste, né? Então, me parece que essa visão é a mais correta. Os pensadores da tradição, né, desde os antigos pagãos, passando ali também pela tradição católica da Idade Média, eles definiam uma vida de uma maneira muito, muito interessante e muito sintética, né? Que, apesar da definição ela ser pequena, ela traz uma série de complexidades que a gente teria que analisar de maneira mais profunda. Mas, basicamente, a definição que eles dão de vida é a seguinte: a vida é a característica dos seres que realizam movimento por eles mesmos, né? Então, por exemplo, quando você vê qualquer coisa material na realidade, qualquer ente material na realidade, você percebe que todos os entes se movimentam. Mas alguns se movimentam por si mesmos, e outros se movimentam a partir do movimento de um outro ser externo a eles, né? Então, por exemplo, uma pedra, né? Uma pedra ela pode se desgastar, ela pode mudar de lugar, mas todo o movimento que ocorre com ela é causado por um outro ser externo a ela. 100% do movimento da pedra entra nesse critério de que o movimento é praticado por um ser externo a ela. Agora, quando você olha para outros seres, né, como, por exemplo, um vegetal, ou um animal, ou um ser humano, você percebe que há um grau de animação nesses seres. Há um grau de movimento que é interno a eles mesmos, né? Por isso que nós chamamos esses seres, inclusive, de seres animados. Nome esse que é muito bem colocado, porque o termo animado vem do latim anima, né? Que significa alma. E alma que não no sentido meramente entre mil aspas, tá? Meramente religioso, mas no sentido que é observável por todos. É necessário um motor interno nesses seres, que não pode ser material, e no qual nós identificamos como alma. Então podemos definir o seguinte: olha, os seres vivos são seres que são animados por uma alma, por uma parte imaterial, por uma forma substancial, né? Aquilo que realmente o movimento o define, e que faz o corpo, já na sua aparência, ter um movimento muito observável. Então a gente poderia definir
a vida por esses termos. O que acontece é que quando a gente observa, né, certas polêmicas hoje em dia a respeito do aborto, a respeito da morte assistida, a respeito da eutanásia, a gente começa a perceber que esses assuntos não seriam polêmicas se partíssemos dessa definição fundamental de vida. E que esses assuntos só se tornam polêmicas graças a outras definições muito mais artificiosas, muito mais ideológicas, né? Muito mais cientificistas a respeito da vida. Que quando a gente olha para o ser vivo, a gente fala, cara, vida não é só isso, como querem nos mostrar, né? Então, eu acho que a nossa conversa poderia começar daí, né? E se o professor sentir à vontade, de repente até mesmo dar algumas definições de vida que nós encontramos na ciência moderna em comparação com essa definição mais clássica, né? Dos tradicionais. Eu acho que a situação ela é mais grave, porque eu acho que não há definição. Eu me lembro de ter assistido um debate entre um James Tour, que é até muito famoso, ele é um químico, e ele sempre critica os trabalhos de origem da vida, dizendo que são uma palhaçada. E ele estava discutindo com um biólogo ateu, aqui da Inglaterra, não sei, não me lembro agora qual universidade, talvez uma das grandes, talvez Cambridge. E o sujeito estava... Bom, ele defende que a origem da vida aconteceu de forma espontânea, né? Essa teoria furada aí. Mas em um dado momento da live ele fala que eu já sei, e já é meio clichê na biologia, que ele não sabe o que é vida. Ele diz. Então, é muito estranho, porque ele está tentando descobrir como a vida surgiu, e no caso dele, acho que até estudando fora do planeta Terra, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe o que é vida. E ele admite isso na live. Então, parece que o primeiro projeto é tentar descobrir o que é vida, e depois, né, como ela surgiu. O que é extremamente bizarro, uma vez que biologia é o estudo da vida, né? Como que você não tem um sujeito de estudo, né? É uma coisa surreal. E a razão disso é muito simples, né? Primeiro porque o conceito de vida ele não é científico, ele é filosófico. E a ciência moderna ela está perdida, né? Então, quais seriam as definições de vida? As definições de vida normalmente são dadas pelas propriedades, pelas operações dos entes vivos, e não, então vamos dizer, algo que tem metabolismo, que é capaz de reproduzir, ou coisas desse tipo, entende? Capaz de evoluir, é uma que aparece muitas vezes também. Então, ainda que essas propriedades, essas operações, elas de fato ocorrem nos seres viventes, nos entes viventes e não nos outros, ela não é a definição de vida, né? A definição de vida você já deu, mas são as operações. Então, acaba que no assunto talvez mais interessante, questão de aborto, etc., acaba sendo uma coisa meio arbitrária, né? Quando a vida começa, eles vão estabelecer qualquer momento arbitrário, porque eles não têm uma noção de natureza, de alma, de forma. Então, para alguns, a vida vai começar quando o coração bate, para outros, quando o sistema nervoso está desenvolvido o suficiente, etc. Mas, de maneira mais geral, a realidade é essa. Na ciência, eles não sabem o que é vida. Não sabem. Sabem identificar, mais ou menos, sabem o que esperar, mas não têm uma noção filosófica de vida. É uma situação meio estranha. É interessante, né? Porque você percebe que, não sabendo definir o que é vida, eles se colocam numa posição, né, dentro da sociedade como se fossem os sábios que pudessem dar as coordenadas, né, dar as ações políticas mais importantes a respeito da vida, inclusive da vida humana. Né? Então você vê um mecanismo que se autoalimenta. Você inicia uma elaboração de várias teses sobre um assunto que você não sabe do que se trata, e destas teses você tem ali certas orientações que, por vezes, vão nortear mesmo aquilo que os políticos vão definir. Então, a falta de percepção do que é a vida
já nos mostra, né, uma falta de compreensão do que seria mesmo a filosofia. Então você vê uma ciência ela abandonada pela filosofia e que, de certa forma, quer dar as coordenadas das ações humanas dentro da sociedade. Né? E daí vão surgir vários problemas que a gente estava identificando, como a morte assistida, aborto, eutanásia, que são grandes absurdos, que quando você vai debater com pessoas que defendem essas teses, e você vai recorrendo a esses conceitos mais primordiais, mais básicos, você vê que a pessoa, ela gagueja. Ela não sabe direito do que tá sendo tratado ali, né? E aí ela começa a repetir vários bordões que, como você bem disse, partem de definições de vida que, na verdade, são definições arbitrárias, né? E uma outra coisa que é interessante também, que eu percebo muito, e você, de repente, pode falar melhor sobre isso, é que, muitas das vezes, quando você vai... Eu converso muito com professores da área científica nas escolas nas quais eu trabalho, né? Alguns muito esclarecidos, que compreendem, que têm uma noção básica de filosofia e outros não, né? E, geralmente, quando eu pergunto qualquer coisa para eles sobre o que é uma coisa, como, por exemplo, o que é a vida, a resposta nunca vem pela causa formal. Eles nunca nos explicam, ele nunca consegue me explicar o que é a coisa que eu perguntei. Mas ele sempre apela, né, a uma outra causa que não explica o objeto. Né? Então, logo você vai apertando ele com perguntas, essa gagueira ela vai ficando mais visível, né? Que é algo muito assustador, porque geralmente essa pessoa está numa posição de cátedra, de formação da alma humana. Né? Então, se nós não recorrermos à filosofia, a gente começa a arbitrariamente tomar certas decisões na nossa vida, e quando a gente vê, a nossa alma já está perdida, né? Literalmente, inclusive. Né? Uma outra coisa que é necessária ser conversada aqui, eu creio, que é essa questão também da alma que dá a vida, mas da alma em termos de dignidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós observamos os seres vivos, fica também muito claro que a alma que dá movimento a esses seres, ela se diferencia, né, a cada classe ontológica de seres, de entes. Né? Então, por exemplo, você vê ali a atividade da alma vegetativa, que é muito clara nos vegetais. Você vê ali a atividade da alma sensitiva, que é muito clara nos animais. E você também vê a atividade da alma intelectual, né? Da alma dos seres com dignidade de pessoa, como, por exemplo, o ser humano. E você vê muito bem, de maneira muito clara, a atividade desses seres e de como, obviamente, a alma desses seres se comporta. Né? E, de repente, seria interessante aqui a gente falar também sobre essa questão da dignidade de pessoa, da dignidade da alma humana, né? Porque esse tema está diretamente ligado, por exemplo, à questão do aborto. Né? Porque um dos argumentos que eu já escutei pró-aborto é o argumento do tipo assim, olha, quando há concepção, né, a mulher está grávida, aquilo que está crescendo dentro dela é puramente material e ainda não guarda uma dignidade humana. Dignidade essa que só vai aparecer, aí eles vão e colocam ali um critério artificial, né? Levando em base ele sempre, né, alguma observação puramente material. Eles vão dizer, não, o ser humano é só depois que ele vive e desenvolve a consciência que ele se torna ser humano. Não, é só a partir de determinada semana que ele já tem as suas partes mais essenciais e materiais sendo formadas. Ou seja, há sempre essas definições arbitrárias que, na minha opinião, estão diretamente relacionadas à falta de percepção da dignidade humana. Então, seria interessante aqui a gente colocar, né, o que é a dignidade humana. Né? Como é que a gente enxerga o que é digno de falar, isso aqui é humano, olha, isso daqui não é humano. Né? O que diferencia o ser humano dos outros seres? Né? Acho que seria uma pergunta válida a respeito do que é a vida. Né? O que diferencia é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso diferencia é que nós podemos conhecer o nosso próprio fim. Nós podemos adorar a Deus, e as outras criaturas, elas não, né? A capacidade intelectiva, a única coisa infinita é Deus, mas o buraco ontológico entre o mais inteligente dos bichos, inteligente entre aspas, né? Mas há uma certa inteligência ali, mas não igual, que vai ser o quê? Hoje eles mudam. Antes era o chimpanzé, hoje é o golfinho, sei lá. É um abismo gigantesco, né? O golfinho, ele não tem conhecimento de si mesmo, ele não é capaz de conhecer
a sua própria natureza, portanto, ele não pode adorar a Deus, a dignidade dele não existe, né? Enquanto bichos, nós obviamente não vamos sair maltratando animais, porque, de certa forma, eles são criaturas de Deus, mas também eles não têm essa dignidade que nós temos, que é, de certa forma, infinita, né? Porque a nossa alma é imortal, então cada alma perdida é uma alma, tem um valor incomensurável, né? Então, o bebezinho no útero da mãe, ele tem a mesma dignidade de um adulto, porque a alma dele, ele é um ente humano, e é aquilo que a gente falou, a questão da forma, a forma substancial, ela está ali desde o início da concepção, né? Que vai, algumas coisas ali ainda não estão em ato, mas a forma substancial está lá, é o princípio de informação da matéria, e aquele bebê é humano, simples assim. Inclusive eu tenho uma série sobre aborto e eu abordo alguns dos argumentos, e os argumentos geralmente são péssimos, né? Você vê de feminista dizendo de tudo, né? Que o bebê é um parasita, ou é um amontoado de células, ou não está vivo. Mas a mesma pessoa que diz que um bebezinho não está vivo, ele fala que a célula do corpo dele está viva. Uma coisa grotesca. A questão parasitária é síndrome de Down, isso aí, né? Uma pessoa que fala isso tem um retardo, né? Porque ela não estudou biologia básica, né? Até se você é um evolucionista ateu, a reprodução é a operação mais importante de todos os entes, né? Mais do que ficar vivo, porque ficar vivo, de acordo com o evolucionismo, e não passar seus descendentes, né, seus genes para frente, não dá em nada. Então, essa noção, uma noção importante que eu acho é a questão que ocorre, de certa forma, só nos entes viventes, é a questão da teleologia, que é essa tendência a produzir um fim, o telos, né? Não que não haja teleologia na natureza, existe, mas é uma teleologia que eu chamo de soft. Nos entes vivos, você vê que todas as partes, todas as operações, elas são para o bem daquela substância, né? E elas são, como você disse, elas são internas, né? Causalidade imanente, não causalidade transiente, né? Então, enfim, eu estou desviando da questão da dignidade, mas é uma pena, porque, de certa forma, a vasta maioria das pessoas que usam esses argumentos absurdos sobre vida, eles não estão realmente tentando desenvolver uma tese filosófica, eles são movidos pelas paixões, né? Eles querem, geralmente o abortista é um indivíduo que quer viver as suas paixões e o bebê se torna um empecilho para isso, né? Então não é que o sujeito está realmente pensando filosoficamente sobre isso, né? É uma questão puramente utilitária ali, egoísta, né? Perfeito. E quando a gente trabalha essa questão da dignidade humana, que é muito fácil, de maneira muito fácil você observa isso, né? Como você bem disse, né? O homem tem certas ações que o diferenciam totalmente dos outros animais, numa distância gigantesca, né? Praticamente infinita. A gente também não percebe uma outra coisa, né? Se a gente imaginar uma mulher grávida, né? A mulher grávida, ela está com o bebê ali dentro, né? A criança ali dentro, está para nascer. Qualquer argumento abortista vai ter de partir do pressuposto de que há a possibilidade de nascer da barriga dessa mulher uma outra coisa que não o ser humano. Então, cara, a simples observação teleológica, ou seja, da finalidade, por exemplo, da gravidez, que é ali dar à luz ao filho, já traz a noção naquele sentido de que o que vai nascer da barriga da mãe é um outro ser humano, caramba. Então, por mais que já exista o ser humano dentro da concepção e que isso para defender, você tem que argumentar um pouco mais, ainda assim, no plano observável, você tem que imaginar, caramba, o que vai nascer da barriga da mãe é um ser humano, não é outro ser, né? As pessoas, por vezes, esquecem que o que define qualquer ente, né, é uma união entre matéria e forma. As coisas não são puramente matéria. Elas têm ali uma determinação de uma forma. E é dessa forma que vai ser explicado o que é aquele ser, né? Porque se tudo fosse matéria, ou seja, se tudo fosse um mero aglomerado de células, poderia nascer qualquer coisa da barriga da mãe.
As pessoas não percebem isso. Tem uma forma ali substancial já determinando que é a pura alma daquela pessoa, né? Uma pessoa me perguntou agora aí na caixinha, aí na conversa, o seguinte: a partir de quando que a alma aparece? Ele usou esse termo, né? Olha lá, e quando a alma aparece, um espermatozoide tem alma? É óbvio que é óbvio que essa questão não é quando a alma aparece. Se há uma união substancial entre alma e corpo, a partir do primeiro momento da concepção já há vida humana, já há uma alma agindo, né? Agora, a questão mais científica do plano material em relação ao espermatozoide, ao óvulo e etc., de repente o professor pode explicar um pouco melhor, né? Assim, né, em Aristóteles, a forma, mais ou menos, ela era, de certa forma, passada pelo pai, né? E a mãe contribuía com a matéria. Mas dizer que o espermatozoide tem uma alma é meio complicado. Ele tem uma forma substancial ali, né? Mas enfim, voltando ao que você estava falando sobre a questão da teleologia, eu acho extremamente importante, porque é um negócio que eu bato na tecla frequentemente, que é as pessoas têm que entender que quando a forma ela é o princípio que dá unidade à multiplicidade. Então você pega, por exemplo, um porco, um humano, se você olhar, ele é constituído de um milhão de células diferentes. Estou exagerando, são algumas dezenas, centenas de células diferentes, mas assim, organizadas em diversos tecidos, etc. E o que é que organiza todos esses tecidos, essas células diferentes, em um único ente, de forma que toda aquela diferença é organizada para o fim e para o bem daquela própria substância? É um princípio da forma, né? E, por exemplo, na biologia, a visão que os biólogos têm é uma visão reducionista. Eles enxergam que toda a causalidade do organismo ela vem de baixo para cima. Então você tem os genes e os genes codificam para todo o resto, é como se fosse uma máquina, né? Um programa, um software lá e etc. Isso é um absurdo, né? Porque as pessoas ficam confusas com isso. Isso é uma coisa que é ensinada desde o início, lá na graduação, que você é o produto dos seus genes. Né? Você é o DNA, um código, e ele faz todo o resto, ele controla todo o resto. Aí eu pergunto para as pessoas, uma forma fácil de refutar isso. Eu acabei de dizer que existem diferentes tipos de células. Você tem uma célula muscular, que é completamente diferente de uma célula de uma mucosa qualquer, de um neurônio. Não tem, todas aquelas células elas não têm um núcleo e o mesmo DNA, os mesmos cromossomos. O que é que faz, então, uma célula ser neurônio ou ser célula de coração? Não é o DNA, porque as duas têm o mesmo DNA. Então, sim, as pessoas não pensam nessa forma. Na verdade, a célula ela pode, inclusive, controlar quando o DNA vai ser expresso, qual parte. Nós não sabemos nem... A ideia de gene, por exemplo, ela é complicada, porque as pessoas falam, o gene é uma unidadezinha, né, que transcreve para uma proteína. Não, um gene, quando ele está sendo lido lá, o RNA, né, você tem o DNA, ele é lido em RNA, depois vai para ribossomos e faz a proteína. O RNA, quando ele sai do núcleo, ele pode ser picado em várias formas, vários pedaços, e reorganizado e gerar diferentes proteínas. O que é um gene, então? O que mantém essa coisa toda organizada de forma una é a forma, é a alma. E não há uma causalidade preferencial. Sem causalidade de cá para lá, a célula altera os genes afetam a célula. Entende? E um outro ponto é que se tudo fosse só moléculas, genes, etc., então não haveria sentido falar de vida. Qual a diferença, então, de uma pedra e eu? Se nós somos apenas quarks. São quarks lá, são quarks aqui. Se o materialismo está certo, então a ideia que há uma vida não faz sentido. Então por que os biólogos estão estudando isso? Por que o ateu materialista quer descobrir como a vida surgiu? Não há diferença. É só matéria. Sim. E outra, se você for reduzindo, né,
e quebrando, né, toda a matéria, até virar uma maçaroca, você vai perceber que tudo é igual. Toda a matéria, no fundo, ela é igual. O que vai diferenciar um ser do outro, ente do outro, é justamente essa determinação da forma. Né? Não faz nenhum sentido. Eu achei interessante o que você disse, né? Há um entendimento da ciência moderna de tentar compreender os seres vivos, né, a partir das micropartículas, subindo para depois compreender a vida, como se a vida tivesse sempre uma causa material anterior. Né? É engraçado que se fosse assim, robô teria vida. Né? Porque um robô ele é montado assim. Você pega partes que já existem e vai juntando ali para formar um robô. O ser humano não, cara. O ser vivo não. Né? Um ser vivo ele tem que ter um princípio imaterial que rearranje essa parte material para dar função a essa parte material. Né? Eu brinco sempre com meus alunos. Onde é que está a vida no ser humano? Aí eu falo, está no batimento do coração. Está no funcionamento do cérebro. Aí eu falo com eles, olha que interessante, todas as respostas que vocês estão me dando sempre tem uma causa anterior. Uma causa anterior que vai provocando o movimento. Olha, não tem saída, uma hora você vai ter que chegar na alma. Você vai ter que chegar numa forma substancial e imaterial que dá movimento a essa parte material. Então, não, inclusive, o meu dedo está tão vivo quanto o meu coração, porque o meu dedo sou eu. Nós não somos aglomerado de partes, nós somos uma coisa só. Perfeito. A minha mão é tanto eu quanto o meu cérebro. Não existe essa preferência. Então, essa ideia da neurociência moderna, que o cérebro é a parte principal, é ali que está, ele é o controlador, é como se fosse um robô mesmo, né? Você tem o controlador central. Não, a minha alma, ela é una ali. Então, toda a minha parte, meu braço é eu, minha mão sou eu, etc. Então, eles estão tão vivos quanto eu, porque Exatamente. não tem pedaços menos ou mais vivos que outros, né? Alguém perguntou aí no chat se a forma é determinada pela alma. Não, a forma e a alma nos viventes é a mesma coisa. Tá? A forma substancial é porque nos inanimados nós não chamamos de alma, né? Mas é a mesma coisa. Perfeito. É só que eles falavam, né? Não vá falar por aí que o cachorro tem alma, que as pessoas não vão te entender, vão achar que o cachorro vai pro céu, né? Eu tenho um cachorro, adoro cachorro, mas ela não vai pro céu, sinto te dizer, nem o seu. Mas eles têm alma também, que é a forma substancial de um ente vivente, só isso. E essa questão é interessante, né? Para a gente detalhar até a dignidade humana. Se a gente observar a atividade da alma humana, a alma humana, por exemplo, ela trabalha com verdades que tem um grau de eternidade. O que já é um indício que a alma humana é imortal, de algum modo. A alma humana ela tem uma certa independência em relação à matéria. Coisa que você não enxerga nos outros seres viventes, né? A dignidade da alma humana talvez esteja por aí. Porque nos outros seres viventes, tanto os vegetais quanto os animais, você vê uma alma bem colada no corpo, e ela não apresenta em suas atividades um grau de imortalidade. Né? Enquanto que no ser humano você vê esse grau de imortalidade já nas ações humanas. Como, por exemplo, a compreensão de uma verdade, como por exemplo, o vislumbre de Deus, o vislumbre do eterno, o vislumbre do infinito. Né? Porque a alma humana ela só pode compreender aquilo que é semelhante a ela, podemos dizer assim. Acho que é por aí, né? Sim. E não é necessário você ter uma infusão. Não, é que na verdade você precisa de graça, mas o que eu quero dizer é que para chegar a essas conclusões sobre a imaterialidade da alma, do intelecto, da vontade humana, você pode chegar até lá com a razão desassistida, né? Inclusive, Platão, Aristóteles não eram cristãos, eles não tinham evangelho, não tinham a Igreja Católica, e eles chegaram a essa conclusão. Então, não há desculpa para um ateu, né? Inclusive, mesmo ateus modernos estão chegando a essa conclusão. O problema é que muitos deles têm uma aversão tão enorme a Deus que eles vão dar uma guinada para o panteísmo, né? Então, por exemplo, na ciência está se ficando cada vez mais famosa a ideia do em inglês é panpsychism, em português eu não sei como é que é. Você sabe? Panpsychism? Não. Você sabe como traduz isso aí?
Bom, é a ideia de que a mente está em todo lugar. É panteísmo, basicamente. É um Né? panteísmo espinosista, quase. Sim, mas você vê cientistas, assim, tudo pode, menos o Deus cristão. Isso não pode falar na academia. Mas de resto, meu, tudo vale. E isso tá. E alguns cientistas, mesmo ateus e filósofos modernos, eu cito, por exemplo, Thomas Nagel, que escreveu um livro criticando o darwinismo, e ele é ateu, e ele não quer, ele acha a ideia de Deus abominável, por isso que ele não converte, porque ele não quer acreditar em Deus, ele fala explicitamente. Mas ele chega à conclusão que o materialismo falhou, não dá para explicar. E aí ele diz que não, que o intelecto, essa, essa inteligência, ela permeia toda a matéria. Então o universo é inteligente, entendeu? É parte da matéria. Então, assim, isso pode na academia, né? Mas vai falar de Jesus e Deus, Não causa sei. primeira, aí não pode. Não pode. O que eu percebo nesse sentido, essa resistência da academia a respeito de questões relativas a Deus, tem muito mais a ver com a palavra, o dispositivo mesmo mental. Né? Você fala a palavra Deus, fala a palavra alma. O cara não quer compreender o que é alma pela sua capacidade natural racional, não. Ele já acha que você está falando de algo religioso, algo que transcende a capacidade natural dele. Mas como você bem disse, os filósofos pagãos faziam isso, com maestria, inclusive, né? Tanto é que os filósofos cristãos vão utilizar muitas dessas definições que vieram da filosofia pagã. Mas essa questão do panteísmo é interessante, né? Porque ela parte de um erro fundamental que as pessoas não percebem. Se tudo é uma inteligência, né? Ou seja, se há uma inteligência em toda a natureza, e não há um lado de fora, tudo é inteligência, de certa forma, realmente, tudo está em Deus. Mas para o panteísta, não é que a realidade está contida em Deus. É que Deus é a própria realidade. Né? É a própria realidade. E a realidade vai se transformando conforme essa inteligência. Então, eles vão ter que partir do princípio de que essa inteligência que governa o mundo, ela mesma é mutável, o que é um absurdo. Né? Porque se há esse movimento nesse Deus panteísta, teria que ter algo externo a ele provocando esse movimento, o que não faz sentido nenhum. Né? Por isso que dentro da tradição cristã, a gente trabalha ainda com a ideia lá aristotélica, né, do motor imóvel. Né? Tem que ter ali um ser imóvel, imaterial, que está para além da realidade material, movimentando a realidade material. Né? Mas aí já é um outro caso. Outra coisa que a gente poderia falar, professor, que a gente já comentou aqui um pouco sobre o aborto, e eu acho que a questão do aborto ficou bem evidente, é também a questão da eutanásia. Alguém aí perguntou também, né, para a gente falar um pouco mais sobre a eutanásia. Se você pudesse explicar um pouquinho o que é a eutanásia e qual é o erro moral na eutanásia, para a gente trabalhar também essa questão. Eutanásia é você pegar um paciente que está em um estado vegetativo, geralmente, né? Apesar de que hoje em dia estão eutanasiando até idosos são, né? Então a coisa ela está ficando mais grotesca. Mas a ideia original era você pegar um indivíduo que está vegetativo ali, nos aparelhos e desligar. Né? E os argumentos serão dados, serão muitos, né? Alguns vão dizer que o indivíduo está basicamente morto, outros vão dizer que o custo para se manter ali é muito elevado, ou vão falar da dignidade, né? Quem gostaria de ficar numa cama de hospital em um estado vegetativo, sendo alimentado por anos e anos? Mas, na nossa visão católica, a eutanásia ela é claramente um assassinato. Né? E geralmente a forma com que esse assassinato é feito é extremamente assustadora, porque eles vão remover, em muitos casos, a água e o alimento do paciente. Então, eles vão matar o paciente de inanição e falta de água. E já houveram pessoas que voltaram desse estado de coma, ou o que quer que seja, e falaram que a dor, mesmo enquanto aparentemente inconscientes, a dor de uma pessoa sofrendo inanição e sede é sem comparação. E isso vai novamente por causa dessa ideia de que nós somos apenas matéria. Né? Então eles vão olhar, o cérebro não tem atividade, há uma morte cerebral, etc. Logo a pessoa está morta. Que é o que eu falei num vídeo recente que eu gravei,
Enquanto as operações do seu corpo continuam funcionando, ainda que com auxílio de máquinas, significa que o princípio da vida ainda está lá. Simples assim. Se você tirar o princípio da vida, a forma substancial, né, no caso, aquilo ali deixará de ser um humano e passará a ser um cadáver. E, então ele terá decomposição. Você não pode. Essa ideia de que eu recebo essas perguntas, então, mas nós não podemos manter um cadáver vivo, por assim dizer, com máquinas. Aí você está virando Frankenstein, você está achando que a máquina é capaz de dar vida ao corpo. Não é assim que funciona. Então, o indivíduo que está lá, né, em coma, o que quer que seja, ele está vivo. E tem muitas pesquisas que foram feitas, inclusive, de... como é que eles chamam em inglês? Near-death experiences, experiência de quase morte, etc. Ou essas pessoas que estavam em coma e voltam, e algumas delas relatam que elas estavam totalmente conscientes do que estava acontecendo ao redor. Algumas conseguiam observar de cima a mesa cirúrgica, já se fizeram testes de, por exemplo, pegar um indivíduo lá anestesiado, o médico esconde um objeto, o indivíduo volta da anestesia e fala, eu vi você colocar o objeto em tal lugar, ou o indivíduo sabia que o médico tal estava usando um broche aqui, que o médico entrou no bloco cirúrgico depois que o indivíduo já estava apagado. Então, assim, a eutanásia, ela é assassinato, simples assim. Perfeito. E essa confusão que as pessoas fazem, transformando a eutanásia num tema polêmico, que não deveria ser polêmico, né? Deveria ser considerado como um assassinato, como você bem disse, tem também relação com o fato das pessoas não saberem direito o que é morte, né? Elas não como não sabemos o que é vida, também a gente não sabe o que é morte. E aí termos bizarros, como, por exemplo, morte cerebral, que é um termo autocontraditório, né? Você fala morte cerebral, você está falando a morte de um aspecto material do ser humano, sendo que a vida está no aspecto imaterial, no princípio formal que é a própria alma. Então, por exemplo, morte cerebral traz na consciência das pessoas, principalmente no senso comum, que já é a morte. E, obviamente, que a morte cerebral ela não esgota o assunto morte. Morte está para além desse conceito. Né? Eu não queria como medir isso. Como é que você como é que você mede? Eles vão medir algumas funções cerebrais, ver que elas não estão lá, mas não tem como você exaustivamente avaliar se todo o cérebro está desligado. Né? Então, assim, esses critérios são furados e eles estão ficando cada vez mais relaxados com o tempo. Né? Por quê? Para que isso extraia órgãos. Porque há um interesse comercial de se... Né? Porque se você esperar demais e for... É o que, por exemplo, tem um filósofo que eu gosto muito aqui da Universidade de Reading, ele é católico, tomista, o David Oldenburg, ele fala, que é o que eu argumentei no meu último vídeo, a única sinal claro de separação da alma do corpo, que essa é a definição de morte, é a putrefação. Então, só que quando começa a putrefação, ainda que bem no início, os órgãos não podem ser utilizados para transplante mais. Então, para os utilitários e para os não católicos, ou até para alguns católicos, né, eles querem logo determinar que o sujeito está morto, quando ele não realmente está, para tirar os órgãos deles. Né? Então, né, tem aquele caso daquele menino lá que ficou famoso aqui no Brasil, né, que o pai, até hoje, eu esqueci o nome, é com P, mas mataram a criança para tirar os órgãos dela, o pai até sofreu ameaça de morte, porque ele denunciou, fugiu para a Europa, etc. Então, assim, umas coisas muito complicadas, né? Só rapidamente, uma pessoa falou que no seu chat aqui que se o catolicismo aceita esses aparelhos para manter a vida. Olha, o catolicismo diz que você não pode causar diretamente a morte de alguém, tá? Se eu estiver consciente e eu estou morrendo e eu posso me abster de tomar um medicamento que tem uma chance baixíssima de me curar, vai causar um desconforto enorme. Eu posso me abster de tomar aquele medicamento, desde que as chances que ele me curar é baixíssima. Ou os desconfortos, sei lá. Né? E você não está se matando, você está simplesmente aceitando a sua situação. O indivíduo em coma, primeiro que ele não tem como dar consentimento porque você está fazendo com ele. E segundo, como eu falei, eles geralmente matam esse indivíduo tirando comida dele, né, e água. Isso aí
é inconcebível. Você está causando diretamente a morte da pessoa, não pode ser feito. Há uma confusão, né, o professor, a respeito do que é moral, né? Dos valores morais para a igreja. As pessoas às vezes têm uma visão de um moralismo fixo, estático, né? Que não leva em consideração a inteligência humana, o que é um absurdo, né? A moral cristã ela leva em consideração a mediação entre a inteligência humana e a circunstância. Então, quando a gente, por exemplo, levanta a dúvida, será que o catolicismo, dentro dos seus preceitos, aceitaria um ser humano continuando sendo vivo a partir do auxílio do aparelho? É óbvio que sim, porque a finalidade é boa. A ação é boa pela finalidade. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção. A moral católica não é um moralismo. Não é um moralismo. Ela precisa dessa percepção da forma das coisas da realidade para a gente saber qual é a finalidade da própria ação humana. Né? Acho que isso também tem que deixar bastante claro. Tem que avaliar caso a caso, às vezes. Isso, né? exatamente. Isso não quer dizer que a moralidade não é objetiva, então tome muito cuidado. A questão é que os casos têm contingências específicas, então nós temos que avaliar objetivamente o que é moral de ser feito de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, matar é sempre errado? Não, se eu tiver... Minha filha está para ser estuprada, a única forma de eu parar o agressor é matando o cara, ainda que eu não tente, eu matei, não foi imoral o meu ato. Então, assim, nós não somos kantianos, né? Ele vai dizer, não, matar alguém é sempre errado, né? Imperativo, ponto. Não interessa a circunstância, não é bem assim. Então, tem muitas nuances, né? Perfeito. Então, é muito importante frisar isso, porque às vezes as pessoas acham que há um embate entre o moralismo antigo, velho, hipócrita, contra a evolução da modernidade. Um embate que é inexistente, que é uma mera ficção. Né? A moral, repito, a moral católica é uma moral que leva em conta a inteligência humana. Né? A inteligência humana em perceber as circunstâncias. Isso é muito claro. Temos aqui outros comentários, né? Já conheci mais de uma pessoa que fala sobre ter saído do corpo na cirurgia. E uma outra colocação, eutanásia é considerado compaixão nesse mundo inverso. Exatamente. Tão logo a gente perde o critério moral das coisas, o critério objetivo moral, o relativismo toma posse e daqui a pouco você está criando um moralismo artificioso. Né? Aí daqui a pouco uma ação má é considerada uma ação boa e aí a gente perde o fio da meada, né? Existem, de fato, pessoas que depois de muito tempo em coma voltam. Existem vários relatos, né, professor? Eu já ouvi alguns, né, de pessoas, como você bem disse, que estavam em coma e conseguiram narrar tudo o que estava acontecendo ali ao seu redor, né? São vários casos. Sim, tem alguns testes que se fizeram neurológicos, a pessoa colocar eletrodo na cabeça da pessoa, ela conseguir responder as perguntas estimulando partes do cérebro. Né? Então, por exemplo, 2 mais 2, a pessoa pisca 4 vezes alguma coisa lá no monitor. Então, assim, é assustador, né? Porque, ultimamente, nós temos o intelecto e vontade material, né? Ainda que nós não sejamos anjos, né? E, então, o materialismo, ele ignora completamente essa realidade, né? Então, mas é o que eu falo, o materialismo, ele é completamente incoerente. Se qualquer pessoa aqui na live estivesse nos assistindo for materialista, então, primeiro, você não pode... O seu intelecto não faz sentido nenhum. Exatamente o que está pensando, no caso aí. São os seus átomos que estão pensando, conhecendo a verdade, entende? Não há vida, porque vida é o quê? Não há alma vivente, então não há vida. O que há são aglomerados de átomos. Isso é uma doutrina filosófica, assim, falida, e que está começando, mesmo na academia, a pessoas acordarem um pouco, né? Até na evolução, cara. Até na evolução, que você tem 2 correntes na evolução. Como eu falei, a corrente aristotélica tomista não vai aparecer, mas apesar que está aparecendo entre os filósofos. Mas você tem sempre, ou os caras são materialistas, assim, reducionistas, né, ou panteístas. Né? Então agora está tendo uma escola está crescendo na biologia, que é essa ideia da auto-organização, mas não no nossa forma de pensar, não, mas essa ideia que a matéria ela pode ir se aprimorando com o tempo,
né? Ela vai ficando mais Mas complexa, como é que uma coisa vai, auto-organização. como é que uma coisa vai se aprimorar sem uma causa externa, meu Deus? Você imagina, dentro da evolução, o salto que foi dado, né, nessa dita evolução das espécies, quando surge a inteligência. Como é que surge a inteligência? A inteligência não estava antes, né, no degrau anterior da evolução. Então tem que ter uma causa externa que depositou a inteligência ali, né? Não faz sentido, né? Do menos e para o mais, né? Não faz qualquer sentido. O padre Não. pode falar, perdão. Não, só ia falar isso, que não é panteísmo disfarçado de ciência, basicamente. Exatamente. Padre Wesley Macedo, sua bênção, padre. Faziam isso nos campos de concentração, nos hospitais psiquiátricos. Tiram comida e bebida, exatamente. Até a falta de visão de história está atrapalhando a percepção do mundo atual, né? A gente está tendo aí, está convivendo aí com uma série de atitudes bem arbitrárias, que são repetições de vários fatos históricos anteriores, e a gente não está se dando conta disso, em nome de uma pseudociência. Agora, na Suíça saiu um negócio, eu não sei se Suíça ou país escandinavo, uma cápsula de suicídio, e ela é toda futurista, parece uma cápsula de Alien, para parecer que é uma coisa o máximo. Aí você pode botar lá uma realidade virtual enquanto eles jogam um monóxido de carbono dentro da câmara lá. Isso é autorizado pelo Estado, meu. Já chega. Nós estamos vivendo um tempo assim assustador. Não, dizer que os países são cristãos hoje em dia é um erro grotesco. As sociedades modernas elas já chegaram ao nível de panteísmo aí, de paganismo, perdão, feroz. Nos Estados Unidos já estão tendo hidrólise do corpo humano, né, que eles chamam de cremação com água, né, derretem o corpo da pessoa com hidrólise e joga os líquidos que sobram no esgoto mesmo. Ou elas podem usar os produtos orgânicos que sobram para adubar uma planta e fazer um bem contra o aquecimento global. É uma coisa Meu Deus do assim, céu. e tudo isso baseia nessa ideia, né? Materialista, não entende o que é vida, não entende o que é a vida humana, o que é né? Ser humano. E é por isso que nós desesperadamente precisamos de uma boa filosofia de volta à ciência. E, efetivamente, o que nós precisamos é de conversão, né? Nós precisamos que as pessoas sejam católicas. Mas, para começar, seria bom já que ao menos uma boa filosofia voltasse à ciência moderna. Mesmo porque você destruindo ali a ideologia que está tomando conta do seu imaginário, você já começa a vislumbrar a realidade e, obviamente, Deus vai falar por ali, né? Deus, a gente tem que lembrar que se Deus criou todas as coisas fazem parte da própria palavra de Deus, né? Então, percebê-las melhor já é aproximar de Deus. Tem aqui uma pergunta, chegamos nela, do Fernando Neto. Mas quando seria moral o transplante de órgãos, exatamente? A questão do transplante de órgãos, né? Que seria uma outra fala importante. E eu vi que você fez um vídeo a respeito disso há pouco tempo, né, professor? Ou o vídeo apareceu há pouco tempo, não sei, mas eu assisti ele agora há pouco tempo. Se quiser falar alguma coisa sobre isso. O transplante de órgãos em si mesmo não é imoral. O problema é que você tem que ter certeza que o indivíduo está morto se for esses órgãos assim, né, mais vitais aí. Então, o ponto que eu fiz, que eu já falei nessa live, é que não é possível empiricamente, pelo menos com as ferramentas que nós temos hoje, mostrar qual é esse momento em que a alma sai do corpo. É um momento, né? Não existe meio morto. Ou você está morto ou você não está. Então é algo instantâneo. Se você pudesse empiricamente demonstrar qual é esse momento, tivesse algum sinal claro, e ainda os órgãos não tivessem se decomposto, ainda tivessem condições de serem transplantados, não haveria problema nenhum. Entendi. A dificuldade aqui é que, pelo menos de acordo com alguns teólogos e com o filósofo que eu citei, é que não temos condições de demonstrar isso. E se há dúvida de que o indivíduo está vivo ou não, uma vez que o assassinato é a pior ação que pode ser cometida no plano natural, a prudência nos pede que você não faça.
Agora, existem os transplantes de órgãos não vitais, por assim dizer, né? Então, assim, se eu tenho um irmão e ele está precisando de um transplante de rim, eu posso doar um dos meus rins, né? Desde que eu não morra no processo. Haverá um risco, obviamente, com a cirurgia. Então, de certa forma, é uma mutilação? É, mas nesse caso é para um bem maior, e essa que é maior, né, salvar uma vida é maior do que eu ficar um pouco debilitado, mas, né, eu não posso doar 2 rins, né? Se eu doar 2 rins, o indivíduo está me operando, ele está causando a minha morte. Então você não pode fazer isso. Então tem a ver com a falta de certeza do momento da morte, né? E por vezes a medida é a putrefação do órgão, então já não vai dar para ser doado. Compreendo. Mas um indivíduo que quer doar medula, quer doar sangue, tudo bem, não há problema, porque ele não... tudo bem, ainda que seja uma violência ao corpo, é uma violência que não vai afetar suas operações, você vai continuar vivendo, e o bem que você está causando é muito grande, né? Mas, então, é isso. Se a gente puder, no futuro, talvez, encontrar algum sinal claro, empírico, de morte mais cedo, tudo bem, pode utilizar os órgãos, não há problema nenhum nisso. Sim. Outra pessoa que perguntou sobre o suicídio, mas suicídio é um assassinato, né? Você tira a sua própria vida. Obviamente, pela moral objetiva, você já consegue compreender o caso. Deixa eu ver se tem mais Também porque a vida não é sua, né? Você é mantido em ser por Deus, né? Então, assim, a sua vida é, de certa forma, emprestada. Então, você não tem direito de tirá-la, né? Seria uma ação antinatural, né? Desobedeceria o próprio preceito divino, do ser estar sustentando sua existência. Não, e até os animais, né? É até assustador as pessoas quererem um suicídio, né? Porque todo mundo sabe que intuitivamente, instintivamente, você sempre quer ficar vivo, né? O indivíduo tem que estar com uma desordem psicológica muito elevada para querer se matar. Geralmente é uma fuga do sofrimento, né? Mas os animaizinhos, eles tentam, pô. Tem um predador e não fica lá, nossa, vou me matar, vai, venha, me devore, vivo, pelo amor de Deus. Não, ele foge, né? Às vezes uma mãe até abandona o filhote lá para salvar a própria vida. Então, assim, é uma desordem muito grande, né? O suicídio. E a desordem chega a tal ponto de você nomear suicida como um corajoso, né? Aí tem até uma questão de falta de percepção moral do próprio ato, né? Não, ao contrário, o indivíduo é um covarde. Covardia e soberba. Perfeito. Assim, que fique claro, nós não estamos sendo insensíveis. Existem casos em que o suicídio não é um pecado quando o indivíduo não está em total controle da sua razão, tá? Se ele estiver louco, se ele estiver num estado depressivo tão severo que afeta, anuvia a razão, então a culpabilidade dele é diminuída. Mas geralmente, se o indivíduo teve tempo de planejar, olhar, escrever a cartinha, gritar lá para a sociedade, saltar, ele geralmente não está nesse estado. Mas enfim, não tem como julgar, né? Mas a igreja parte da premissa que sempre houve deliberação. Então, o indivíduo que se suicida, ele não pode ser enterrado num cemitério católico. Né? O Gabriel Rezende pergunta, a nossa memória é algo imaterial, certo? Não. Os animais têm uma memória tal como a nossa? É a pergunta do Gabriel Rezende. Não, a memória ela não é imaterial. Isso aí, Roberto, você pode explicar melhor do que eu, né? Porque eu sou... A memória nada mais é do que uma parte, né, da nossa imaginação que é uma espécie que grava as nossas imagens a partir de experiências sensoriais, materiais, né, e físicas. Os animais também têm memória, né? Os animais também agem pela memória. Eles reconhecem formas físicas, formas acidentais físicas a partir de uma memória que eles guardam, né? Então a memória seria uma parte da nossa imaginação que está ligada às nossas experiências sensitivas, né? Então, sem a experiência sensitiva direta com o mundo material, nós não teríamos memória nesse caso, né? Agora, é óbvio que a palavra memória é problemática, né? Você pode ter, por exemplo, tem algumas doutrinas, inclusive filosóficas, que dizem que o conhecimento da verdade é, na verdade, uma rememoração da verdade, né? Mas aí é um outro caso, não creio que é esse que você esteja perguntando, né? Deixa eu só dar um aviso aqui, professor. Começou a contagem regressiva, tá?
Tem 1 minuto e 45, infelizmente. Se o senhor quiser se despedir, fazer uma fala final ou responder mais uma pergunta. Tem aqui, ó, você disse que não temos o direito de tirar a própria vida, mas assassinato mesmo que em legítima defesa viola essa regra que você citou. Não, compreendeu errado, né? Porque aí... Compreendeu errado. Tô vendo aqui. Se você quiser abrir a live de novo, pode também. Né? Vamos, a gente sai e faz mais um pouquinho. Pode ser, professor? Porque eu senti correria, eu fiquei até confuso aqui já. Pois é, eu também, já me perdi. A gente sai e volta. Pode ser, fecha aí e abre de novo. Beleza, então. Obrigado, professor. Vamos lá, rapidinho.